Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa videoaula, aula de português, nós vamos estudar aqui concordância verbal. É muito legal esse assunto, gente. Então, nós vamos ver aqui concordância verbal. Nós temos aqui: concordância é o mecanismo por meio do qual as palavras alteram suas terminações para se adequarem harmonicamente umas às outras na frase. Nós vemos que há dois tipos de concordância: a concordância verbal e a concordância nominal. O que nós vamos ver hoje é sobre a concordância verbal. A concordância verbal, o verbo altera as desinências pessoais para ajustar-se em pessoa e número ao sujeito. Regra: verbo e sujeito devem concordar em número e pessoa. Então, temos aqui os exemplos. Se eu digo, eu cheguei, então, eu é o sujeito e o verbo é cheguei. Então, veja que o sujeito está concordando com o verbo. Ambos estão na primeira pessoa do singular. Então, se eu digo, tu chegaste, ambos estão na segunda pessoa do singular. O sujeito concordando com o verbo. O aluno chegou. Então, quem chegou? Ele, né? Terceira pessoa do singular. Ele chegou, o aluno. Terceira pessoa do singular. Os alunos chegaram. Então, o sujeito aqui, alunos, que pode ser substituído por eles, chegaram. Terceira pessoa do plural. Certo, pessoal? Então, eu separei aqui alguns casos particulares de concordância verbal. Então, com os verbos dar, bater, indicando horas. Na indicação de horas, os verbos dar, bater, concordam normalmente com o seu sujeito. Então, nós temos aqui o exemplo. O relógio deu 2 horas. Então, sujeito dessa frase, o relógio deu 2 horas. Então, quem é o sujeito aqui? O relógio. Então, o verbo dar está concordando com o sujeito. O relógio deu. O sino da igreja bateu 3 horas. Então, o verbo aqui, bateu, nessa frase, está concordando com o sino da igreja. O sino bateu. O sino da igreja bateu. 3 horas. Temos que prestar bem atenção nesses casos. Quando não está expresso na frase quem deu as horas, o sujeito é o número de horas indicado com o qual o verbo deverá concordar. Então, se temos aqui, deu 1 hora no relógio da igreja. Então, no início da frase, deu o verbo 1 hora no relógio da igreja. O segundo exemplo, deram 2 horas. Então, aqui nesses exemplos, os verbos estão concordando com o número de horas, não é? Logo no início da frase. Então, nós temos aqui, deu 1 hora. Deram 2 horas
na torre da matriz. Então, o verbo aqui tem que concordar no início da frase com o número de horas. Outro caso aqui, nós temos com o verbo com o pronome apassivador. E quando vier acompanhado do pronome apassivador se, o verbo concordará normalmente com o sujeito expresso na oração. Então, nós temos aqui um exemplo em que nós encontramos por aí muitos erros de concordância com essas frases. Vende-se, né? Vemos aí muita gente erra nessa frase. Vende-se uma casa de veraneio. Vende-se, o verbo está concordando com o número de objetos. Então, vende-se uma casa de veraneio. Vendem-se casas de veraneio. Consertam-se sapatos. Então, quando o verbo vier com o pronome apassivador se, essa partículazinha se, então o verbo tem que concordar com o número de objetos. Então, se eu digo vende-se uma casa, certo? Está no singular. Então, está concordando com o número de casas. Ok, vendem-se casas. Consertam-se sapatos. Então, o pronome apassivador, quando está presente na oração, junto com o verbo, tem que concordar com o número de objetos a serem vendidos, né? Então, se tivesse aqui, conserta-se, no singular, conserta-se sapato, né? Então, o verbo concordaria com o número de objetos. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no canal. Me sigam nesse canal, gente. Se inscrevam, dê um like e muito obrigada. Um abração a todos.